Não precisa se incomodar, senhora. Deus sempre provê e a senhora parece estar com sede. O dia nascia devagar sobre Santa Rita do Vale, como se até o sol tivesse preguiça de iluminar aquelas montanhas verdes de Minas Gerais. Era 5 da manhã quando o tinir metálico das latas de alumínio começou a ecoar pelas ruas de terra. Som que todos conheciam, som que anunciava a chegada de seu Benedito, o leiteiro. Ele pedalava devagar naquela bicicleta velha, com os pneus já carecas e o guidão torto de tanto tombo. As 3 latas balançavam amarradas na garupa com arame grosso, e dentro delas, leite fresco das vacas que ele criava no terreno pequeno herdado dos pais. Benedito tinha 65 anos, costas curvadas de quem trabalhou a vida inteira sem descanso, e mãos grossas cheias de calos. Vestia camisa xadrez desbotada, calça remendada nos joelhos, e um chapéu de palha que já tinha visto dias melhores. Mas tinha um sorriso que parecia não combinar com tanta pobreza. Era daqueles sorrisos que vêm de dentro, de um lugar que a miséria não consegue alcançar. Bom dia, seu Benedito, chamou Dona Maria das Dores da janela, ainda de camisola. Bom dia, Dona Maria. Já deixo o leite aí na porta, respondeu ele, parando a bicicleta e pegando o litro de vidro que ela deixava todas as manhãs. Seu Benedito, esse mês está difícil, o marido ficou sem serviço. Será que dá para deixar no caderninho? Ele nem hesitou. Tirou do bolso da camisa aquele caderninho gasto, com capa de papelão quase se soltando, e anotou com letra tremida, Maria das Dores, 1 litro. Sabia que aquela dívida nunca seria paga. Sabia que o caderno tinha páginas e páginas de nomes assim, de gente que devia e não tinha como pagar. Mas também sabia que nenhuma criança deveria tomar café sem leite porque os pais estavam sem dinheiro. Deus provê, Dona Maria. A senhora não se preocupe. E seguiu pedalando, rua acima, entregando leite de porta em porta. Passava pela casa de taipa de Dona Joana, viúva com 5 filhos pequenos, deixava 2 litros e anotava no caderno. Passava pelo barraco do seu Antônio, pedreiro que quebrou a perna e não podia trabalhar, deixava 1 litro e anotava no caderno. Passava pela casinha da Zefinha, que cuidava sozinha da mãe acamada, deixava meio litro e anotava no caderno. O sol já estava mais alto quando Benedito voltou para casa, com as latas quase vazias e o bolso quase vazio também. Tinha vendido pouco mais da metade, e o resto tinha dado fiado. Dona Odete, sua esposa de 40 anos de casamento, esperava na porta daquele casebre de 2 cômodos sem reboco, com a parede de tijolo à vista e o teto de telha com goteiras. Vendeu bem hoje, Benedito. Ele sorriu aquele sorriso cansado e respondeu, Deus provê, Odete. Sempre provê. Mas do outro lado do vilarejo, em uma casa grande de 2 andares com varanda florida e portão de ferro, outra mulher acordava com pensamentos bem diferentes. Iracema Guimarães abriu as cortinas de renda do quarto e olhou para a rua principal de Santa Rita do Vale. Tinha 52 anos, cabelos presos em coque apertado, e uma expressão permanente de quem chupou limão. Viúva sem filhos, sozinha naquela casa grande demais, ela comandava o único mercado da região, um estabelecimento que ocupava metade do quarteirão e vendia de tudo: comida, remédio, ração, roupa, ferramentas. E Iracema sabia muito bem o poder que tinha. Ela desceu as escadas de madeira envernizada, passou pela sala cheia de móveis caros que ninguém nunca sentava, e foi até a cozinha preparar café. Mas não conseguia parar de pensar naquele maldito leiteiro. Benedito. Seu Benedito. O trouxo que vendia leite fresco pela metade do preço do leite longa-vida que ela importava de fora. O idiota que dava fiado para todo mundo e depois morria de fome. O imbecil que, com aquela bondade ridícula, estava roubando os clientes dela. Ela tomou café amargo, sem açúcar, e pensou, hoje eu vou acabar com isso. Chega de ficar perdendo dinheiro por causa daquele velho. Às 8 da manhã, Iracema abriu o mercado. Colocou o avental verde, sentou-se atrás do balcão alto, e esperou. Sabia que em algum momento Benedito passaria por ali, porque sempre passava, era o caminho dele de volta para casa. E quando viu a bicicleta velha surgir na esquina, com aquelas latas balançando, sentiu o ódio subir pela garganta como bilis. Saiu do mercado e foi direto na direção dele, com passadas firmes que levantavam poeira da rua de terra. Benedito viu ela vindo e tentou desviar, mas Iracema foi mais rápida. Seu Benedito, eu preciso falar com o senhor. Ele parou a bicicleta, segurando firme no guidão torto, e respondeu baixo, bom dia, dona Iracema. O que a senhora precisa? O que eu preciso?
Eu preciso que o senhor pare de roubar meus clientes. Algumas pessoas que passavam na rua pararam para ver. Um grupo de mulheres que voltava da feira se aproximou. Benedito sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Dona Iracema, eu não tô roubando nada de ninguém. Eu só vendo o leite das minhas vacas. Leite legal. Sem nota, sem inspeção. O senhor é um vagabundo que vive de caridade e ainda tem coragem de concorrer com quem trabalha direito. Eu trabalho, sim, Dona Iracema. Acordo todo dia às 4 da manhã para tirar leite. E... trabalho? Isso não é trabalho. Isso é esmola disfarçada. O senhor dá leite de graça para metade do vilarejo, e aí eles não compram no meu mercado. O senhor tá me tirando o pão da boca. Benedito olhou para ela, para aquela mulher bem vestida, bem alimentada, dona de casa grande e mercado cheio, e não conseguiu entender como alguém assim podia dizer que ele estava tirando o pão da boca dela. Mas não disse nada. Apenas baixou a cabeça e murmurou: Deus te abençoe, Dona Iracema. E tentou seguir em frente. Mas ela segurou o guidão da bicicleta com força e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir: se o senhor não parar de vender esse leite, eu vou fazer uma denúncia na vigilância sanitária. Vou fazer o senhor perder as vacas. Vou acabar com o senhor. O silêncio que caiu sobre aquela rua de terra foi pesado como pedra. Benedito sentiu os olhos arderem, mas não de raiva. Era aquela tristeza profunda de quem não entende por que o mundo precisa ser tão cruel. Tá bom, Dona Iracema. Que Deus te abençoe, repetiu, e dessa vez ela soltou o guidão. Ele pedalou de volta para casa com o coração apertado. Não por ele já tinha vivido tempo suficiente, já tinha sofrido bastante. Mas pensava nas crianças, nas mães que dependiam daquele leite, nos velhos que não tinham dinheiro para comprar no mercado da Iracema. E pensava em Odete, que o esperava em casa com aquele sorriso suave e aquela fé inabalável que ele, naquele momento, sentia que estava perdendo. Porque às vezes, quando o mundo aperta demais, até a fé mais forte começa a rachar. Nas semanas seguintes, Iracema não ficou só na ameaça. Ela começou a guerra de verdade. Primeiro, anunciou promoção no mercado, leite longa vida pela metade do preço. Colocou cartaz enorme na porta, bem na hora em que Benedito passava com a bicicleta. Sabia que estava tendo prejuízo, comprava o leite mais caro do que vendia, mas não importava. O importante era destruir a concorrência. O importante era fazer aquele velho desistir. E funcionou. 3 famílias cancelaram as entregas de Benedito na primeira semana. Dona Maria das Dores, que devia 2 meses no caderninho, mandou recado que ia comprar no mercado agora porque estava mais barato. Seu Antônio, o pedreiro de perna quebrada, fez a mesma coisa. Até Zefinha, que cuidava da mãe acamada, deixou de comprar. Benedito tentava entender. Tentava não guardar mágoa. Afinal, as pessoas estavam apenas tentando sobreviver, assim como ele. Mas doía. Doía porque sabia que, quando a promoção acabasse, aquelas famílias voltariam a pagar caro, e ele não estaria mais lá para ajudar. A renda dele, que já era pouca, caiu pela metade. As 3 vacas precisavam de ração, precisavam de sal mineral, precisavam de cuidados. E ele não tinha mais dinheiro para isso. Começou a reduzir a própria alimentação para poder alimentar os animais. Odete fazia o mesmo. Os 2 comiam uma vez por dia, às vezes só pão com café ralo, e guardavam o resto para o outro dia. Mas Iracema não parou por aí. Ela começou a espalhar boatos. Conversava com as clientes no mercado, enquanto passava as compras, e soltava veneno disfarçado de preocupação. Vocês viram que o filho da Conceição passou mal semana passada? Dizem que foi por causa do leite do seu Benedito. Leite sem inspeção, né? A gente nunca sabe. Eu ouvi dizer que as vacas dele estão doentes. Minha prima que mora perto falou que viu uma com a teta inchada. Deve ser mastite. Leite contaminado, com certeza. Cuidado com leite sem nota fiscal, viu? Se der algum problema, vocês não têm para quem reclamar. Aqui no mercado é diferente. Tudo registrado, tudo seguro. As mentiras se espalhavam rápido, como fogo em mato seco. Em 2 semanas, mais 5 famílias cancelaram as entregas. Benedito tentou explicar que o leite era limpo, que as vacas eram saudáveis, que ele tinha todos os cuidados. Mas era difícil competir com o medo. Medo planta raiz funda. Uma manhã, ele chegou em casa com as 3 latas ainda cheias. Quase ninguém tinha comprado. Sentou-se no degrau da porta,
tirou o chapéu de palha e passou a mão pelo rosto cansado. Odete saiu de dentro e sentou-se ao lado dele, em silêncio. Ficaram assim por um tempo, só ouvindo o vento nas folhas da goiabeira do quintal. Benedito, a gente precisa conversar, disse ela, com a voz baixa. Eu sei, Odete. Eu sei. A gente não tem mais dinheiro para ração. As vacas estão começando a secar. E a gente também tá com fome, Benedito. Ele sentiu os olhos arderem de novo. Não queria chorar. Homem de 65 anos não deveria chorar. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas, escorrendo pelo rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Eu não sei o que fazer, Odete. Eu trabalhei a vida inteira. Nunca neguei ajuda para ninguém. E agora? Agora parece que Deus esqueceu da gente. Ela segurou a mão dele, aquela mão grossa e calejada, e apertou com força. Deus não esquece de ninguém, Benedito. Pode parecer que sim, mas ele não esquece. Enquanto isso, do outro lado do vilarejo, Iracema contava o dinheiro do dia. Tinha sido um dia bom. As vendas tinham aumentado desde que ela começou a campanha contra o leiteiro. As pessoas estavam comprando mais no mercado. Tudo estava voltando ao normal. Ela guardou o dinheiro no cofre que ficava no quarto, trancou com a chave que carregava pendurada no pescoço, e foi até a janela. De lá, dava para ver as luzes fracas das casas pobres do vilarejo, velas e lamparinas, porque muita gente nem tinha dinheiro para pagar luz elétrica direito. E não sentiu nada. Nem pena, nem remorso. Apenas satisfação. Cada um cuida do que é seu, murmurou para si mesma. Eu não tenho culpa se aquele velho é burro demais para fazer negócio direito. Mas à noite, naquela casa grande e silenciosa, Iracema comia sozinha na mesa comprida da sala de jantar. Comida boa, bem temperada, farta. E mesmo assim, tinha um gosto esquisito. Um gosto que ela não sabia nomear. Era o gosto da solidão. O gosto de uma vida sem amor. Enquanto isso, na casa de 2 cômodos sem reboco, Benedito e Odete dividiam um pedaço de pão e um copo de café ralo. Mas comiam juntos, de mãos dadas, agradecendo mesmo com o estômago vazio. E naquela noite, depois que Benedito dormiu, Odete levantou-se devagar, pegou o terço gasto que ficava pendurado na cabeceira da cama, e foi até o pequeno oratório na sala. Acendeu uma vela, ajoelhou-se com dificuldade, a artrose nos joelhos fazia cada movimento doer, e começou a rezar. Não por eles, mas por aquela mulher de coração duro que estava tentando destruí-los. Porque Odete sabia uma coisa que Iracema ainda não sabia, que no final, quem mais precisa de misericórdia não são os que sofrem injustiça, mas os que a praticam. E que o céu, mesmo em silêncio, estava ouvindo tudo. O inverno chegou cedo naquele ano em Santa Rita do Vale. As manhãs amanheciam com neblina espessa que cobria as montanhas como um lençol cinza, e o frio cortava a pele de quem não tinha casaco grosso. Benedito não tinha. Ele continuava saindo às 5 da manhã com a bicicleta velha, mas agora as latas iam cada vez mais vazias. As vacas estavam secando. Sem ração adequada, sem os cuidados que precisavam, a produção de leite tinha caído para menos da metade. E os poucos clientes que restavam também estavam desistindo, um por um, convencidos pelos boatos que Iracema espalhava ou tentados pelas promoções impossíveis que ela oferecia. Uma manhã, Benedito parou na porta de Dona Conceição, mãe de 4 filhos pequenos. Era uma das últimas clientes fiéis que ainda compravam dele. Bateu na porta de madeira, esperou, e quando ela apareceu, viu no rosto dela aquela expressão que já conhecia bem, vergonha misturada com necessidade. Bom dia, seu Benedito, disse ela, sem conseguir olhar nos olhos dele. Bom dia, Dona Conceição. Trouxe o leite. É que, seu Benedito, esse mês eu não vou poder comprar, não. Ele sentiu o coração apertar, mas forçou um sorriso. Sem problema, Dona Conceição. Deixo no caderninho, como sempre. Não, seu Benedito. Não é isso. Ela finalmente olhou para ele, e tinha lágrimas nos olhos. A Dona Iracema. Ela me chamou no mercado ontem. Disse que se eu continuasse comprando leite do senhor, ela não ia mais vender fiado para mim. E eu devo 3 meses lá, seu Benedito. Ela disse que ia cobrar tudo de uma vez se eu não parasse de comprar do senhor. O silêncio que se instalou foi quebrado apenas pelo choro de uma das crianças lá dentro. Eu sinto muito, seu Benedito. O senhor sempre foi tão bom pra gente. Benedito engoliu em seco, assentiu devagar e voltou para a bicicleta.
Não disse mais nada. Não tinha o que dizer. Apenas pedalou de volta para casa, com as latas cheias balançando na garupa, com frio cortando o rosto, com aquela dor no peito que não era do corpo, mas da alma. Quando chegou em casa, Odete estava deitada. Não porque estava com preguiça, mas porque estava fraca demais para levantar. Fazia 3 dias que ela não comia nada além de água com açúcar. Tinha dado a última fatia de pão pro marido, dizendo que já tinha comido, mas Benedito sabia que era mentira. Odete, Odete, a gente precisa comer alguma coisa. Eu tô bem, Benedito. Só um pouco cansada. Mas ela não estava bem. Ele via isso nos lábios rachados, na pele pálida, no jeito que ela tremia embaixo da coberta fina. Benedito olhou para as 3 latas de leite que tinha trazido de volta. Pensou em vender para alguém, qualquer pessoa, mesmo que fosse por metade do preço. Mas então lembrou das crianças. Das famílias que dependiam dele. E não conseguiu. Pegou uma das latas, serviu 2 copos grandes, e levou um para Odete. Bebe. A gente pelo menos tem isso. Ela bebeu devagar, sentindo o leite quente descer pela garganta, trazendo um pouco de força de volta. E sorriu, aquele sorriso suave que nunca desaparecia, nem na miséria. Deus provê, né, Benedito? Deus provê, repetiu ele, mas dessa vez a voz saiu sem convicção. Naquela tarde, Benedito fez algo que nunca tinha feito. Pensou em desistir. Pensou em vender as vacas, pegar o dinheiro, tentar a vida em outro lugar. Talvez na cidade grande, onde ninguém conhecia ele, onde talvez conseguisse um emprego de vigia noturno ou zelador. Qualquer coisa. Mas tinha 65 anos. Quem ia contratar um velho sem estudo, sem experiência em outra coisa que não fosse ordenhar vacas e vender leite? Ele saiu de casa e caminhou até o pequeno curral onde ficavam os 3 animais. Elas levantaram a cabeça quando ele chegou e vieram até a cerca, como sempre faziam, esperando carinho. Benedito passou a mão no focinho de cada uma, sentindo o calor da respiração delas, os olhos grandes e mansos olhando para ele com confiança. Me desculpa, meninas, sussurrou. Eu tentei. E foi ali, sozinho no curral, que Benedito pensou pela primeira vez em acabar com tudo. Não de forma clara, não como um plano, mas como um pensamento que passava rápido pela cabeça e deixava um rastro frio. Seria mais fácil se eu não estivesse aqui. Ele olhou para a viga do telhado do curral. Olhou para a corda que usava para amarrar as vacas. E por um segundo terrível, considerou. Mas então ouviu a voz de Odete chamando de longe. Benedito! Benedito! Cadê você? E o feitiço se quebrou. Ele voltou correndo para casa. Encontrou ela na porta, ainda fraca, mas de pé. Eu achei que você tinha ido embora, disse ela, com os olhos arregalados de medo. Nunca, Odete. Eu nunca vou te deixar. Eles se abraçaram ali, na porta daquela casa miserável, e choraram juntos. Choraram pela fome, pela humilhação, pelo cansaço. Mas choraram também porque ainda tinham um ao outro. Enquanto isso, no mercado de Iracema, o movimento estava melhor do que nunca. Ela tinha conseguido. Tinha eliminado a concorrência. Agora todo mundo comprava dela, porque não tinha outra opção. Ela aumentou os preços de volta ao normal. Na verdade, um pouco acima do normal. Afinal, precisava recuperar o prejuízo da promoção. E as pessoas pagavam, porque não tinha escolha. Pagavam e ficavam devendo. E ela anotava tudo num caderno, assim como Benedito fazia, mas com uma diferença. Ela cobrava. Cobrava com juros altos, cobrava com ameaças, cobrava tirando o que as pessoas tinham. Seu Jonas, um agricultor que devia 6 meses de mercado, perdeu a pequena roça que tinha. Iracema tomou como pagamento, registrou no cartório e revendeu por 3 vezes o valor da dívida. Dona Lourdes, que devia 4 meses, teve que dar as 2 galinhas poedeiras que criava no quintal. As crianças dela choraram, porque aquelas galinhas eram quase mascotes. Mas Iracema levou assim mesmo. E o pior de tudo, seu Adamastor, um senhor de 73 anos que morava sozinho num barraco nos fundos da igreja, precisava de um remédio pro coração. Remédio caro, que só tinha no mercado da Iracema, porque ela era a única que vendia medicamentos na região. Ele chegou numa tarde, curvado pela idade, e pediu: Dona Iracema, eu preciso do remédio, mas eu não tenho dinheiro agora. Será que a senhora... Não vendo fiado remédio, seu Adamastor. O senhor sabe disso.
Mas, Dona Iracema, eu tô passando mal. O coração tá falhando. Sem o remédio, eu posso morrer. Ela olhou para ele por cima dos óculos de leitura, sem expressão. Então o senhor deveria ter cuidado melhor do dinheiro, né? Não posso fazer nada. Seu Adamastor saiu de lá arrastando os pés, com a mão no peito, sentindo as pontadas. 3 dias depois, ele foi encontrado morto no barraco, sozinho, com os olhos abertos olhando para a imagem de São José que ficava na parede. O padre fez um enterro simples. Pouca gente compareceu. O vilarejo estava cansado demais, com problemas demais, para se importar com mais uma morte de velho pobre. Mas Odete compareceu. Mesmo fraca, mesmo passando fome, ela foi até o cemitério, ficou parada diante daquela cova rasa, e rezou. E quando voltou para casa, não disse nada para Benedito. Apenas foi até o oratório, acendeu a última vela que tinham, ajoelhou-se com dificuldade, e começou a rezar de um jeito diferente. Não era mais só oração. Era clamor. Era grito silencioso da alma que sabia que, se o céu não interviesse, aquela escuridão ia engolir tudo. E naquela noite, algo mudou no ar. Algo invisível, mas real. Como se uma porta tivesse se aberto entre o mundo visível e o invisível. Como se alguém, lá em cima, tivesse finalmente dito, chega. A noite caiu pesada sobre Santa Rita do Vale. Não tinha lua, não tinha estrelas, só um céu negro e fechado que parecia pesar sobre o vilarejo inteiro. Benedito dormia, ou tentava dormir, enrolado na coberta fina, com o estômago roncando de fome. Mas Odete não conseguia fechar os olhos. Ela ficou deitada por horas, ouvindo a respiração pesada do marido, ouvindo o vento que entrava pelas frestas da janela, ouvindo o silêncio terrível daquela casa onde não havia mais nada, nem comida, nem esperança, nem futuro. E então, quando o relógio de parede marcava 3 da manhã, ela levantou-se. Os joelhos doíam tanto que ela precisou se apoiar na parede para conseguir ficar de pé. A artrose estava pior, porque fazia semanas que ela não tomava o remédio, não tinha dinheiro, e não ia pedir fiado no mercado da Iracema. Preferia a dor. Caminhou devagar até a sala, onde ficava o pequeno oratório. Era um cantinho simples, uma mesinha de madeira velha, coberta com uma toalha branca bordada à mão, presente de casamento que ela guardava como tesouro. Em cima, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o manto azul desbotado e o rosto sereno olhando para frente. Ao lado, 2 velas já queimadas até o fim, um terço gasto, e uma florzinha murcha que ela tinha colocado ali dias atrás. Odete acendeu a última vela, um toquinho de cera que mal daria para meia hora de luz. Ajoelhou-se, e a dor nos joelhos foi tão forte que ela precisou morder o lábio para não gemer alto e acordar Benedito. Ficou ali, em silêncio, só olhando para a imagem de Nossa Senhora. Não sabia por onde começar. Não sabia nem mais se tinha força para rezar. Mas então começou. Minha mãe Aparecida. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Minha mãe que foi encontrada nas águas por pescadores pobres. A senhora que escolheu ser escura como nós, humildes. A senhora entende o que a gente está passando. Ela pegou o terço, aquele terço velho que tinha ganhado no dia do casamento, 40 anos atrás. As contas estavam gastas de tanto passar pelos dedos, mas ela segurou firme, como se fosse a única coisa que ainda ligava ela ao céu. Aquela mulher está tentando destruir meu marido. Ela tirou o trabalho dele, espalhou mentira, fez todo mundo ter medo de comprar o leite. E agora? Agora a gente não tem mais nada, mãe. Nada. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, molhando o chão de cimento. Mas eu sei que ela sofre de uma doença pior do que a nossa pobreza. Ela tem o coração endurecido pela ganância. E isso é pior do que passar fome, mãe. É pior do que morrer. Odete respirou fundo, tentando controlar o choro. Eu não tô pedindo pela nossa libertação da miséria. Eu tô pedindo pela libertação dela da maldade que tá consumindo ela. Se é preciso alguém sofrer para que ela veja a luz, que sejamos nós. Mas não deixa que mais gente seja destruída por aquela avareza. Não deixa que o Benedito, homem tão bom, perca fé achando que fazer o bem não vale nada. A voz dela tremeu, e agora o choro vinha com mais força. E se for da vossa vontade, mãe, manda um sinal para aquela mulher. Mostra para ela que riqueza sem amor é pobreza pior do que a nossa. Mostra que no final, quando a gente está diante de Deus, não importa quanto a gente tem, mas quanto a gente deu. Ela ficou ali, rezando o rosário inteiro. Ave Maria após Ave Maria, mistério após mistério,
conta após conta daquele terço gasto. As palavras saíam automáticas dos lábios, mas vinham do fundo da alma, lugar onde não existe fingimento, só verdade nua e crua. Quando terminou o primeiro terço, começou outro, e depois outro, e outro. A vela foi queimando, queimando, até virar só um pingo de cera derretida. Mas mesmo quando a luz se apagou, Odete continuou ali, no escuro, rezando. E foi então, na escuridão completa daquela sala pobre, que aconteceu algo que ela não esperava. Um perfume. Suave, mas inconfundível. Perfume de rosas. Rosas frescas, como se alguém tivesse acabado de colher um buquê e trazer para dentro da casa. Mas não tinha rosas ali. Não tinha flores. Era pleno inverno, e nada florescia naquela época. Odete abriu os olhos devagar, e mesmo no escuro, pareceu ver uma luz suave ao redor da imagem de Nossa Senhora. Não era a luz da vela. A vela tinha apagado. Era outra coisa. Algo que vinha de dentro da própria imagem, ou de algum lugar além dela. E sentiu. Sentiu uma presença. Não era medo. Era paz. Uma paz que ela nunca tinha sentido antes, nem nos dias bons, nem nos dias ruins. Era como se alguém tivesse entrado naquela sala e abraçado ela por trás, sem tocar, mas envolvendo ela completamente. Sua oração foi ouvida. Sussurrou uma voz que não veio de lugar nenhum, mas estava em todo lugar. Odete sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, mas não de medo, de reverência. De certeza absoluta de que algo tinha mudado. De que o céu tinha se movido. Ela ficou ali, ajoelhada, até o amanhecer. E quando finalmente levantou-se, sentindo os joelhos doendo como sempre, mas com o coração leve de um jeito que não sentia fazia meses, olhou pela janela e viu a primeira luz do dia começando a clarear as montanhas. E soube, sem saber como sabia, que naquele dia, algo ia acontecer. Algo que mudaria tudo. O dia amanheceu diferente. Benedito acordou com o canto do galo do vizinho, como sempre, mas quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Odete sentada na beira da cama, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era tristeza, não era cansaço. Era algo parecido com esperança. Você tá bem, Odete? Ela sorriu, aquele sorriso suave que ele conhecia tão bem, e segurou a mão dele. Eu tô bem, Benedito. Melhor do que tava faz tempo. Ele franziu a testa, confuso. Eles não tinham comida, não tinham dinheiro, as vacas estavam secando, e ela dizia que estava bem? Odete, a gente precisa conversar sobre vender as vacas. Eu não aguento mais ver você passando fome por minha causa. Não vende as vacas, Benedito. Mas a gente não tem escolha. Confia em mim. Não vende. Ela disse isso com uma firmeza que ele não esperava, e por alguma razão que não conseguia explicar, ele acreditou. Benedito levantou-se, vestiu a roupa de sempre, a camisa xadrez remendada, a calça com joelho costurado, o chapéu de palha, e saiu para ordenhar as vacas. Sabia que ia sair pouco leite, sabia que talvez fosse a última vez, mas precisava tentar. Quando chegou no curral, as 3 vacas levantaram a cabeça e vieram até ele, como sempre. Mas havia algo diferente nelas também. Estavam mais calmas. Mais serenas. Como se elas também soubessem que algo estava para acontecer. Benedito ordenhou a primeira vaca, e ficou surpreso. Saiu mais leite do que nos últimos dias. Ordenhou a segunda, e de novo, mais leite. Quando terminou a terceira, olhou para as latas e percebeu que tinha quase a quantidade de antes, quando as vacas ainda estavam bem alimentadas. Como é que pode? Murmurou para si mesmo. Voltou para casa com as latas cheias, colocou na bicicleta e olhou para o céu. Estava nublado, mas não era aquele cinza pesado e fechado dos últimos dias. Era um cinza mais claro, como se o sol estivesse tentando furar as nuvens. Deus provê, sussurrou, sem saber bem por que estava dizendo aquilo de novo. E saiu pedalando pelas ruas de terra de Santa Rita do Vale. A primeira parada era sempre a casa de Dona Teresa, uma senhora de 80 anos que morava sozinha. Ela tinha sido uma das poucas que nunca deixaram de comprar o leite dele, mesmo quando todo mundo desistiu. Benedito bateu na porta, esperou, e quando ela apareceu, viu que ela estava chorando. Dona Teresa, a senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa? Ela enxugou as lágrimas com a ponta do avental e sorriu. Eu tive um sonho essa noite, seu Benedito. Sonhei com uma mulher linda, vestida de azul, segurando um bebê.
Ela disse para mim que eu não desistisse de comprar o leite do Senhor. Disse que o Senhor era abençoado, e que quem ajuda o Senhor está ajudando o próprio Jesus. Benedito sentiu um arrepio percorrer a espinha. Um sonho. Foi tão real, seu Benedito. Tão real que quando acordei, senti cheiro de rosas no quarto. E não tem rosa plantada aqui, o Senhor sabe. Ele ficou parado ali, segurando a lata de leite, sem saber o que dizer. Será aqui? Não, não podia ser. Era só coincidência. Mas então, na segunda parada, a mesma coisa. Dona Carmen, que tinha deixado de comprar há 3 semanas, estava esperando ele na porta. Seu Benedito, que bom que o senhor passou. Eu queria pedir desculpa por ter parado de comprar. Eu não devia ter acreditado naquelas fofocas. O senhor sempre foi honesto com a gente. Não precisa se desculpar, Dona Carmen. Eu entendo. Não, eu preciso. E quero voltar a comprar o leite. Na verdade, quero comprar 2 litros hoje. Um para mim e um para a vizinha, que está doente e não pode sair de casa. Na terceira parada, seu Zeca, que nunca tinha comprado o leite dele antes porque sempre comprava no mercado da Iracema, chamou ele da janela. Seu Benedito, vem cá um minutinho. Benedito parou a bicicleta, intrigado. Eu queria experimentar esse leite do senhor. Todo mundo fala tão bem. Eu acho que eu estava errado de não comprar antes. Benedito vendeu mais naquela manhã do que tinha vendido no mês inteiro. Quando voltou para casa, com as latas vazias e o bolso cheio de moedas, não muito, mas mais do que tinha visto em semanas, encontrou Odete na cozinha fazendo algo que ele não via fazia tempo, cozinhando. Odete, como é que você? A dona Teresa mandou um saco de arroz e feijão. Disse que era presente, que não era para recusar. E a dona Carmen mandou uma galinha. Disse que a galinha estava botando demais, que ela não precisava de tanta. Benedito sentou-se na cadeira de madeira, tirou o chapéu e passou a mão pelo cabelo grisalho. Tá acontecendo alguma coisa, Odete. Alguma coisa que eu não tô entendendo. Ela se aproximou, pôs a mão no ombro dele e disse baixinho. É a resposta, Benedito. Eu pedi, e ela ouviu. Ela quem? Mas Odete apenas sorriu e voltou pro fogão. Enquanto isso, do outro lado do vilarejo, Iracema Guimarães abriu o mercado como em qualquer outro dia. Colocou o avental verde, ligou as luzes, arrumou os produtos nas prateleiras. Tudo normal. Tudo como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Algo que ela não conseguia identificar. Era um silêncio. Não o silêncio comum da manhã, mas um silêncio mais profundo. Como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar por um segundo. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento estranho. Deve ser só cansaço, murmurou para si mesma. Mas então viu pela vitrine do mercado uma mulher parada na calçada do outro lado da rua. Uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Vestia roupas muito simples, quase trapos, na verdade, e carregava uma criança pequena no colo, enrolada numa manta azul desbotada. A mulher estava parada, imóvel, olhando diretamente para Iracema através da vitrine. E mesmo à distância, mesmo sem conseguir ver o rosto dela direito, Iracema sentiu algo estranho. Um aperto no peito. Uma sensação incômoda, como se aquela mulher desconhecida pudesse ver através dela. Ver todas as mentiras, todas as maldades, todos os pecados escondidos. Mais uma pedinte, resmungou Iracema, virando as costas e voltando pro balcão. Mas a sensação não passou. O aperto no peito continuou. E quando olhou de novo para a rua, a mulher ainda estava lá, parada, esperando. Como se soubesse que, em breve, Iracema ia ter que sair daquele mercado e encarar aquilo que tinha passado a vida inteira fugindo. A verdade. Benedito estava terminando a última entrega da manhã quando viu a mulher. Ela estava parada na esquina, próximo ao mercado de Iracema, e havia algo nela que fez Benedito parar a bicicleta imediatamente. Não era só a aparência, as roupas esfarrapadas, o rosto pálido de quem não comia há dias. Era outra coisa. Era a expressão nos olhos dela. Uma serenidade impossível para alguém naquela condição. E a criança nos braços dela, enrolada na manta azul desbotada, estava completamente quieta. Quieta demais. Como se estivesse dormindo, ou como se fosse diferente. Benedito largou a bicicleta encostada no poste e caminhou até ela. A senhora precisa de ajuda? Tá passando necessidade? A mulher olhou para ele,
E quando os olhos dela encontraram os dele, Benedito sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo. Eram olhos profundos, antigos, mas ao mesmo tempo cheios de ternura. Eu preciso de leite para o meu filho, disse ela, com voz fraca mas firme. Mas não tenho dinheiro para pagar, senhor. Benedito não hesitou. Nunca hesitava. Não precisa pagar. Deus provê. Ele voltou até a bicicleta, pegou a última lata que tinha. Era o litro que guardava para vender mais caro à tarde, o litro que ia usar para comprar ração para as vacas. Mas não importava. Aquela mulher e aquela criança precisavam mais. Entregou para ela, e quando os dedos dela tocaram os dele ao pegar a lata, Benedito sentiu uma onda de calor subir pelo braço, pelo peito, até o coração. Não era calor físico. Era outra coisa. Era como ser abraçado por dentro. Obrigada, disse a mulher, e as lágrimas desceram pelo rosto dela. O céu vê sua generosidade, Benedito. Ele parou. Olhou para ela com os olhos arregalados. Como é que a senhora sabe meu nome? A gente nunca se viu antes. A mulher sorriu, um sorriso que parecia conter todo o amor do mundo. Eu sei muitas coisas sobre você, Benedito. Sei que você passa fome para dar comida para os outros. Sei que sua esposa reza por você todas as noites. Sei que você pensou em desistir, mas não desistiu por causa do amor. Quem é a senhora? Mas ela não respondeu. Apenas se virou e caminhou em direção ao mercado de Iracema. Benedito ficou parado ali, com o coração batendo rápido, sem entender o que estava acontecendo. E então, movido por uma preocupação súbita de que aquela mulher fosse ser humilhada por Iracema, seguiu ela de longe. A mulher entrou no mercado. Iracema estava no caixa, contando o dinheiro da manhã, quando ouviu a porta se abrir. Levantou os olhos e viu a mendiga com a criança entrando. Saia daqui! Gritou imediatamente. Eu não aceito pedintes no meu estabelecimento. Mas a mulher continuou caminhando, lenta, segurando a criança com um braço e a lata de leite com o outro. Vim agradecer àquele homem que me deu leite sem cobrar, disse ela, com voz calma. Vim mostrar a você o que é verdadeira riqueza. Iracema sentiu raiva subir pela garganta. Eu já mandei você sair. Vou chamar a polícia. Mas então aconteceu. A luz dentro do mercado mudou. Não apagou. Não ficou mais forte. Apenas mudou. Ficou dourada, quente, como se o sol tivesse entrado por todas as janelas ao mesmo tempo, mas não era luz de sol. Era algo diferente. Os sons da rua desapareceram. O barulho dos carros, das pessoas conversando, dos pássaros, tudo sumiu em um silêncio absoluto, sobrenatural. E a criança nos braços da mulher começou a irradiar luz. Luz suave, branca e dourada ao mesmo tempo, que não machucava os olhos mas preenchia tudo. E a mendiga começou a se transformar. As roupas esfarrapadas tornaram-se um manto azul e branco resplandecente, tão lindo que parecia ter sido tecido com fios de céu. O rosto dela, que era pálido marcado pela fome, transformou-se em uma beleza serena e atemporal. Não era beleza como de revista ou de televisão. Era uma beleza que vinha de outro lugar. Uma beleza que só existe no divino. E o bebê era o próprio Cristo criança, com olhos que viam através de tudo, que viam cada mentira, cada pecado, cada escolha errada, mas ao mesmo tempo transbordavam um amor impossível de ser contido. Iracema caiu de joelhos no chão. Não por escolha. As pernas simplesmente não conseguiram mais sustentar o peso do que ela estava vendo. Não pode ser, sussurrou, com a voz tremendo. Maria, porque agora não havia dúvida de quem ela era, deu um passo à frente. Seus pés descalços nem tocavam o chão de verdade. Ela flutuava alguns centímetros acima dele, e onde pisava, flores pequenas e brancas brotavam do nada e depois desapareciam. Você acumula enquanto outros passam fome, disse Maria, e a voz dela não saiu da boca. Saiu de todo lugar ao mesmo tempo. Ecoou nas paredes, no peito de Iracema, dentro da própria alma dela. Você destrói quem pratica caridade porque ela denuncia sua avareza. Você tomou casas, negou remédios, espalhou mentiras. E quando meu filho pediu por sua boca um copo de leite, você o expulsou. Eu não sabia que era. Cada vez que você negou aos pobres, foi a mim que negou. Cada vez que você escolheu lucro em vez de amor, você cravou mais um prego na cruz do meu filho. O menino Jesus, nos braços de Maria, estendeu a mãozinha pequena em direção a Iracema.
E daquela mão saíram imagens, não projetadas na parede, mas dentro da mente dela, tão reais quanto memórias, mas mais intensas. Venha, disse Maria, com voz agora suave como canção de ninar, mas firme como aço. Venha ver o preço real de suas escolhas. E o mercado desapareceu ao redor de Iracema. Ela não estava mais ali. Estava em outro lugar. Em muitos lugares ao mesmo tempo. E o que viu fez sua alma gritar de dor. Iracema se viu dentro da casa de Benedito e Odete. Mas não como visitante. Ela era eles. Sentia o que eles sentiam, vivia o que eles viviam. E a primeira coisa que sentiu foi a fome. Não a fome de pular uma refeição. Não a fome de estar de dieta. Era a fome crônica, aquela que enfraquece os músculos, que nubla a mente, que faz o corpo inteiro doer porque não há combustível para ele funcionar. Era acordar de manhã sem força para levantar. Era sentir o estômago retorcendo, clamando por comida que não existe. Era olhar para o prato vazio e saber que amanhã seria igual, e depois de amanhã também. Iracema, vivendo através de Odete, sentiu a dor nos joelhos ao ajoelhar-se no oratório. A artrose que perfurava como agulhas quentes, mas ela se ajoelhava mesmo assim, porque a fé era tudo o que restava. E então, o mais doloroso, sentiu Odete rezando por ela, por Iracema, pedindo pela conversão de quem estava tentando destruí-la. Meu Deus, sussurrou Iracema, mas não com sua voz, com a voz de Odete. Como ela consegue? Como ela consegue me perdoar? A cena mudou. Agora ela era Benedito, segurando a corda no curral, olhando para a viga do teto, considerando acabar com tudo. Sentiu o desespero dele, a sensação de fracasso, a vergonha de não conseguir alimentar a própria esposa. E pior, sentiu o momento em que ele ouviu a voz de Odete chamando, e como aquilo foi a única coisa que impediu o pior. Eu fiz isso com ele. A consciência de Iracema gritou. Eu levei um homem bom a pensar em tirar a própria vida. Mas as visões não pararam. Maria, segurando o menino Jesus, apareceu ao lado dela como presença luminosa, e disse com voz grave e maternal ao mesmo tempo. Agora veja as consequências que você não quis enxergar. A realidade se partiu em fragmentos. Iracema foi arremessada de cena em cena. Viu seu Adamastor, o idoso de 73 anos, chegando no mercado pedindo remédio pro coração. Viu ela mesma, de fora agora, negando friamente. E então viu o que veio depois, o velho voltando pro barraco, deitando na cama, sentindo as dores no peito aumentarem. Viu ele sozinho, segurando a imagem de São José, pedindo perdão pelos pecados, sabendo que ia morrer, sabendo que ninguém viria ajudar. Viu o velório, a cova rasa, a viúva chorando sozinha porque os filhos não puderam vir, estavam longe, trabalhando para pagar as dívidas que tinham com o mercado dela. Esse homem morreu porque você escolheu lucro em vez de misericórdia, disse Maria, e cada palavra caiu como pedra na alma de Iracema. A cena mudou de novo. Agora ela via as 3 famílias que perderam as casas. Viu as crianças dormindo na rua, enroladas em cobertores finos, com frio, com fome, com medo. Viu os pais destroçados pela vergonha, incapazes de olhar para os próprios filhos. Viu uma das mães chorando escondida, tentando ser forte, mas desmoronando por dentro. Eram dívidas pequenas, explicou Maria, com voz que mesclava tristeza e firmeza. Dívidas que você multiplicou com juros abusivos até se tornarem impagáveis. Você tirou o teto sobre a cabeça de crianças. Você criou sofrimento onde poderia ter criado solução. Iracema tentou fechar os olhos, mas não conseguia. Não havia como fugir. As imagens continuavam, implacáveis. Viu Dona Conceição sendo ameaçada. Se você continuar comprando do leiteiro, eu cobro tudo de uma vez. Viu o medo no rosto dela. A escolha impossível entre ajudar um homem bom e alimentar os próprios filhos. Viu as consequências em cascata, Benedito perdendo clientes, a renda dele despencando, as vacas secando. Você não destruiu apenas um homem, disse Maria. Você destruiu a corrente de bondade que ele representava. Cada litro de leite que ele dava de graça alimentava uma criança. Cada gesto de generosidade dele plantava esperança. E você tentou arrancar tudo isso pela raiz. Por quê? Por ciúme espiritual. Porque a bondade dele denunciava sua maldade. E então veio a visão mais dolorosa. Iracema se viu jovem, recém-viúva, com um mercadinho pequeno e honesto. Ela lembrava daquela época. Lembrava de ser diferente. De sorrir mais. De ajudar os clientes.
de ter amigos. E então viu o momento exato da corrupção. Um cliente rico entrou e ofereceu dinheiro extra para ela adulterar a balança a favor dele. Só dessa vez, ela tinha pensado. Só para ajudar a pagar as contas do funeral. Mas não foi só uma vez. Iracema assistiu sua própria degradação em câmera lenta. Viu cada pequena desonestidade. Cada justificativa. Cada vez que escolheu lucro em vez de ética. Viu como o coração dela foi endurecendo, camada por camada, ano após ano, transação após transação, até ela se tornar o que era agora, uma mulher rica em dinheiro, mas miserável em amor. Você não nasceu assim, disse Maria, e pela primeira vez havia lágrimas nos olhos dela. Lágrimas de uma mãe que vê a filha se perder. Você escolheu isso. Escolha após escolha, até não reconhecer mais quem você era. E então veio a última visão. A pior de todas. Iracema se viu no futuro. Velha, mais velha do que era agora, deitada naquela cama grande da casa de 2 andares. Sozinha. Completamente sozinha. Morrendo sem ninguém ao lado. Sem mão para segurar. Sem voz para consolar. Apenas o silêncio frio de uma vida desperdiçada. Viu o funeral. A igreja vazia. O padre fazendo a cerimônia porque era obrigação, mas sem sentimento. Ninguém chorou. Ninguém sentiu falta. Apenas alívio. Alívio de que aquela mulher que causou tanto sofrimento finalmente tinha ido embora. E depois, o julgamento. Ela se viu diante de Cristo, não mais o bebê nos braços de Maria, mas o Jesus adulto, crucificado, com as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, com a coroa de espinhos ainda marcando a testa. Ele olhou para ela com olhos cheios de dor e amor ao mesmo tempo, e disse: Tive fome, e você não me deu de comer. Tive sede, e você não me deu de beber. Estava nu, e você não me vestiu. Doente, e você me negou remédio. Cada vez que fez isso aos pequeninos, foi a mim que fez. Do outro lado, uma balança celestial. Em um prato, as montanhas de sofrimento que ela causou, tão pesadas que o prato afundava até o chão. No outro prato, suas boas ações. Estava vazio. Completamente vazio. E então o abismo se abriu. Não era fogo como ela imaginava. Era pior. Era solidão absoluta. Separação eterna da luz, do amor, de tudo que dá sentido à existência. Era ficar sozinha com os próprios pecados para sempre, sem chance de mudança, sem esperança, sem fim. Não! Iracema gritou, e o grito ecoou em todas as dimensões daquela visão. E de repente ela estava de volta. De volta ao mercado. De volta ao chão frio. De volta à realidade. Maria e o menino Jesus ainda estavam ali, irradiando luz, olhando para ela com compaixão impossível depois de revelar tamanha verdade. Iracema desabou completamente, o rosto no chão, vomitando de choque espiritual, tremendo como folha ao vento. Eu me tornei exatamente no demônio que sempre critiquei. Como pode haver perdão para mim depois de tudo que eu fiz? Maria se ajoelhou ao lado dela, a rainha do céu se abaixando até o nível daquela mulher quebrada, e pousou a mão suavemente sobre a cabeça dela. A misericórdia do Pai é infinita para quem se arrepende verdadeiramente, disse Maria, com voz tão cheia de ternura que Iracema chorou ainda mais. Mas o arrependimento exige restituição. Você tem recursos, propriedades, poder. Use-os para desfazer o mal que causou. O menino Jesus, ainda nos braços de Maria, estendeu a mãozinha e tocou o peito de Iracema. E ela sentiu. Sentiu literalmente o coração de pedra rachando, partindo-se em 1000 pedaços. E embaixo da pedra, algo que ela tinha esquecido que existia, um coração de carne. Um coração capaz de sentir, de amar, de se importar. Comece com aquele que te mostrou o que você deveria ter sido, disse o menino Jesus, e a voz dele, mesmo sendo de criança, carregava a autoridade de rei. Maria se levantou, segurando o filho, e começou a se afastar lentamente. A luz foi diminuindo. Os sons da rua voltaram gradualmente. Espera! Iracema gritou, estendendo a mão. Não vá embora. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como consertar. Maria parou na porta do mercado, virou-se, e sorriu, aquele sorriso de mãe que sabe que a filha vai encontrar o caminho. Você sabe, sim. Comece pedindo perdão. E depois, haja. O céu vai guiar seus passos. E desapareceu. Simplesmente desapareceu, como névoa ao sol. Iracema ficou ali, ajoelhada no chão do mercado, sozinha, mas diferente.
Completamente diferente. E se você estava ouvindo essa história e sentiu o coração apertar, se você reconheceu em Iracema um pouco de si mesmo, se você também já escolheu lucro em vez de amor, orgulho em vez de humildade, talvez seja o momento de escrever amém nos comentários. Não como obrigação, mas como um pequeno ato de fé. Porque às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava estar precisando. Iracema não sabia quanto tempo ficou ali, no chão frio do mercado, mas quando finalmente conseguiu se levantar, as pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar no balcão. Olhou ao redor. Tudo estava normal. As prateleiras cheias de produtos. O caixa com dinheiro. As luzes fluorescentes piscando levemente como sempre faziam. Mas nada era igual. Ela não era igual. Passou as mãos pelo rosto, sentindo as lágrimas que ainda escorriam, e olhou para as próprias mãos. Eram as mesmas mãos que tinham assinado ordens de despejo. As mesmas mãos que tinham contado dinheiro enquanto pessoas passavam fome do outro lado do balcão. As mesmas mãos que tinham fechado a porta na cara de seu Adamastor quando ele implorou pelo remédio. O que eu fiz? Sussurrou para si mesma. Meu Deus, o que eu fiz? E então lembrou das últimas palavras do menino Jesus. Comece com aquele que te mostrou o que você deveria ter sido. Benedito. Ela precisava encontrar Benedito. Iracema tirou o avental verde às pressas, nem se preocupou em trancar o mercado direito, e saiu correndo. Literalmente correndo pelas ruas de terra de Santa Rita do Vale. As pessoas olhavam espantadas, nunca tinham visto a dona do mercado correr, muito menos com aquela expressão desesperada no rosto. Onde fica a casa do Benedito? Gritou para um grupo de mulheres que conversavam na esquina. Lá nos fundos, perto do rio, respondeu uma delas, ainda confusa. Iracema correu mais. O coração batia descompassado, não só pelo esforço físico, mas pelo peso da urgência. Precisava pedir perdão. Precisava começar a consertar. Não podia esperar nem mais um minuto. Quando chegou à casa de Benedito, aquele casebre de 2 cômodos sem reboco, com teto de telha furado e parede de tijolo à vista, bateu na porta com tanta força que o barulho ecoou. Odete abriu a porta, e quando viu Iracema ali, ofegante, com o rosto vermelho e os olhos inchados de tanto chorar, não soube o que dizer. Eu preciso falar com Benedito, conseguiu dizer Iracema entre um fôlego e outro. Benedito apareceu atrás de Odete, com um chapéu de palha ainda na cabeça, como se tivesse acabado de chegar. Quando viu Iracema, seu rosto se fechou. Não com raiva, mas com cansaço. Cansaço de quem não aguenta mais ser atacado. O que a senhora quer, dona Iracema? E então Iracema fez algo que nunca tinha feito na vida. Algo que ia contra cada fibra de orgulho que ainda restava nela. Caiu de joelhos. Ali, na porta daquela casa pobre, na frente daquele homem que ela tinha tentado destruir, Iracema Guimarães se ajoelhou e desabou em lágrimas. Me perdoa, soluçou. Me perdoa, Benedito. Me perdoa, Odete. Eu fui um monstro. Eu tentei acabar com vocês. Espalhei mentira, sabotei seu trabalho, fiz todo mundo ter medo de comprar de você. E pior que tudo. Eu fiz isso sabendo que vocês estavam passando fome. Sabendo que vocês são pessoas boas. Eu fiz isso porque a bondade de vocês me lembrava o quanto eu era ruim. Benedito e Odete ficaram paralisados, sem saber como reagir. Eu não mereço perdão, continuou Iracema, com a voz quebrada. Eu sei disso, mas eu tô pedindo mesmo assim. Por quê? Porque eu não aguento mais viver com esse peso. Eu não aguento mais ser essa pessoa. Odete foi a primeira a se mover. Ela deu um passo à frente, ajoelhou-se com dificuldade, os joelhos doíam tanto, e segurou as mãos de Iracema. Levanta, filha, levanta. Como é que vocês podem me perdoar? Depois de tudo que eu fiz? Odete sorriu aquele sorriso suave, e disse algo que vinha do fundo da alma. Porque é isso que Jesus ensinou. E porque Nossa Senhora intercedeu por você. Eu rezei por você todas as noites, Iracema. Rezei para que seu coração fosse tocado. E ela ouviu. Iracema olhou para Odete, depois para Benedito, e viu nos olhos dos dois algo que ela não via há anos em ninguém: amor genuíno. Não amor romântico, mas amor humano, puro, incondicional. O tipo de amor que não depende de merecimento. Benedito ajudou as duas mulheres a se levantarem. Entra, dona Iracema. Vamos conversar. Eles entraram naquela casa simples. Sentaram-se na pequena mesa de madeira da cozinha.
Odete serviu café, o último que tinham, em canecas desemparelhadas. E Iracema contou tudo. Contou sobre a aparição de Maria e do menino Jesus. Contou sobre as visões. Contou sobre o que viu do futuro dela se não mudasse. E contou sobre a decisão que tinha acabado de tomar. Ia usar tudo que tinha, dinheiro, propriedade, poder, para desfazer o mal que causou. Eu quero pagar tudo que sabotei, Benedito. Multiplicado. Eu quero devolver as casas que tomei das famílias. Eu quero reduzir os preços do mercado. Eu quero ser diferente. Benedito ouviu tudo em silêncio, segurando a caneca de café entre as mãos calejadas. Quando Iracema terminou, ele ficou quieto por um tempo, apenas olhando para ela. A senhora tá falando sério? Mais sério do que qualquer coisa que eu já falei na vida. Porque, veja bem, dona Iracema, perdão a gente dá. Mas confiança precisa ser reconstruída com tempo. Eu sei. E eu vou reconstruir. Não importa quanto tempo demore. Odete segurou a mão de Iracema através da mesa. Então vamos reconstruir juntos. Você não precisa fazer isso sozinha. E ali, naquela cozinha pobre, algo impossível aconteceu. Uma amizade nasceu. A amizade entre a opressora arrependida e as vítimas que escolheram perdoar. Quando Iracema saiu da casa de Benedito e Odete, já estava anoitecendo. As estrelas começavam a aparecer no céu limpo, e o ar frio da noite trazia cheiro de terra molhada. Tinha chovido enquanto ela estava lá dentro. Ela parou no meio da rua de terra, olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim." E sentiu de novo aquele perfume suave de rosas. Aquela presença invisível mas real. Maria ainda estava por perto, acompanhando, cuidando, guiando. Iracema voltou para o mercado com um propósito que nunca tinha sentido antes. Não ia ser fácil. Sabia disso. Muita gente não ia acreditar na mudança dela. Muita gente ia desconfiar. Mas não importava. Ela tinha visto o inferno que a esperava se não mudasse. E tinha visto também o céu que se abre para quem escolhe o caminho do amor. E pela primeira vez em décadas, Iracema Guimarães dormiu em paz. A manhã seguinte trouxe o primeiro teste de verdade. Iracema acordou cedo, mais cedo do que costumava, e antes mesmo de tomar café, ajoelhou-se ao lado da cama. Não tinha oratório, não tinha terço, não tinha nada. Só ela e Deus. Mas foi o suficiente. "Me ajuda a fazer o certo hoje", pediu em voz baixa. "Me ajuda a não desistir quando ficar difícil." Vestiu-se simples, sem as roupas caras que costumava usar, e foi direto pro mercado. Mas não para abrir como sempre. Foi para fazer algo diferente. Pegou papel e caneta, e começou a escrever uma lista. Uma lista longa de todas as pessoas que ela tinha prejudicado. Cada nome era uma facada na consciência, mas ela não parou. Escreveu tudo. As famílias despejadas. Os clientes explorados com juros abusivos. As pessoas que ela tinha ameaçado. Uma por uma. E então começou. A primeira visita foi à casa de Dona Josefa, uma das 3 famílias que tinha perdido a casa por causa das dívidas infladas. Iracema bateu na porta do barraco de madeira onde eles moravam agora, um cômodo só, sem água encanada, sem banheiro dentro. Dona Josefa abriu a porta e, quando viu quem era, o rosto dela se fechou imediatamente. "O que a senhora quer aqui?" "Eu vim devolver sua casa." Silêncio total. Dona Josefa piscou, confusa, achando que tinha ouvido errado. "O quê?" "Sua casa. Aquela que eu tomei por causa da dívida. Eu vou devolver. Já levei os papéis no cartório ontem à tarde. A casa tá no nome da senhora de novo. E a dívida tá perdoada." Dona Josefa segurou na porta para não cair. As pernas fraquejaram. "Isso é mentira. A senhora tá querendo me enganar." "Não é mentira. Aqui." Iracema estendeu um envelope com os documentos. "Tá tudo aqui. A escritura. O registro. Tudo limpo. A casa é sua de novo." A mulher pegou o envelope com mãos tremendo, abriu, leu os papéis, e quando entendeu que era verdade, desabou em choro. Não só ela. Os 3 filhos que estavam ali dentro também começaram a chorar. "A gente vai poder voltar para casa?" perguntou o mais velho, um menino de 12 anos. "Vão. E me desculpa. Me desculpa por ter tirado isso de vocês." Iracema fez isso nas outras 2 famílias também.
Devolveu as casas, perdoou as dívidas, pediu perdão de joelhos em cada uma delas. Nem todas aceitaram fácil. Uma das famílias fechou a porta na cara dela, gritando que não queria nada vindo dela. Doeu. Doeu muito. Mas Iracema entendeu. Sabia que tinha plantado ódio por anos, não podia esperar colher amor em um dia. Deixou os documentos debaixo da porta e foi embora. O próximo passo foi o mercado. Ela fez algo que deixou o vilarejo inteiro em choque. Convocou reunião na praça principal e anunciou que os preços iam mudar. A partir de hoje, tudo no mercado vai ser vendido a preço justo. Sem exploração. Sem lucro abusivo. E para quem tem dívida comigo, eu vou recalcular tudo, tirando os juros. E quem não puder pagar, tá perdoado. As pessoas olhavam umas para as outras, sem acreditar. Alguém gritou do fundo. E por que a gente deveria acreditar na senhora? A senhora sempre foi exploradora. Porque eu mudei, respondeu Iracema, com voz firme mas humilde. Eu sei que vocês não têm motivo para acreditar em mim. Eu sei que vou ter que provar com ações, não com palavras. Então é isso que eu vou fazer. Vou provar. E provou. Nas semanas seguintes, Iracema trabalhou sem parar. Reduziu os preços de verdade, tanto que algumas pessoas achavam que era pegadinha. Transformou metade do mercado em distribuição de cestas básicas gratuitas para quem realmente precisava. Criou uma cooperativa onde pequenos produtores como Benedito podiam vender seus produtos sem atravessadores e exploradores. E mais, ela usou o próprio dinheiro para montar uma farmácia popular dentro do mercado, vendendo remédios a preço de custo. Nada de lucro. Apenas o básico para manter funcionando. Mas nem tudo foi fácil. Muita gente desconfiava. Cochichavam quando ela passava na rua. Diziam que era golpe, que ela ia voltar a explorar dali a pouco. Alguns clientes entravam no mercado esperando ser enganados, conferindo os preços 3 vezes, procurando a pegadinha. E teve gente que rejeitou a ajuda dela por puro orgulho. Seu Manuel, que devia 8 meses de mercado, rasgou o papel de perdão da dívida na frente dela e disse: "Eu não quero caridade de quem me humilhou." Iracema engoliu o choro e respondeu: "Não é caridade. É restituição. É o mínimo que eu posso fazer depois do mal que causei. Mas eu respeito sua escolha." Ela sabia que mudança real não acontece do dia para a noite. Sabia que tinha quebrado confiança demais, causado dor demais. Mas continuou. Dia após dia, ação após ação, provando que a transformação era verdadeira. E Benedito e Odete estavam sempre por perto, ajudando. Odete ensinava Iracema a rezar de verdade, não aquelas orações mecânicas que ela decorou na infância, mas oração de coração aberto. Benedito mostrava para ela como lidar com os produtores rurais, como criar relações baseadas em confiança e não em exploração. Uma tarde, enquanto organizavam as cestas básicas para distribuição, Benedito olhou para Iracema e disse: "Sabe, dona Iracema, eu tô vendo mudança real na senhora." "Você acha?" "Acho. Não é só o que a senhora tá fazendo. É o jeito. A senhora tá diferente por dentro." Iracema sentiu os olhos arderem. "É porque eu tenho ajuda. Eu não tô fazendo isso sozinha." Ela olhou para cima, pro céu visível através da janela do mercado, e sussurrou: "Obrigada por não ter desistido de mim." E foi naquela tarde, enquanto terminavam de arrumar as cestas, que aconteceu o primeiro milagre visível. Benedito tinha comentado pela manhã que as vacas, apesar de estarem produzindo melhor nas últimas semanas, ainda não tinham voltado à produção total. A ração que Iracema tinha comprado para ele ajudou, mas não resolveu completamente. Mas naquela tarde, quando Benedito voltou para casa e foi ordenhar, aconteceu algo inexplicável. As 3 vacas produziram o dobro do que produziam antes. Não o dobro do que estavam produzindo nas últimas semanas de crise, o dobro do que produziam quando estavam no melhor momento delas. Benedito ordenhou uma, depois outra, depois a terceira, e as latas enchiam, enchiam, enchiam. Chegou um ponto que ele precisou buscar latas extras porque não cabia. "Odete, Odete, vem ver isso." Ela veio correndo, pensando que tinha acontecido algum problema, mas quando viu as latas todas cheias, cobriu a boca com as mãos. "Benedito, isso não é natural." "Eu sei." Eles se entreolharam, então Odete disse o que os dois estavam pensando. "É um sinal. É ela mostrando que tá aqui, que tá cuidando." E realmente era. Porque a partir daquele dia,
As 3 vacas de Benedito, que viriam a ser conhecidas como as vacas abençoadas, nunca mais pararam de produzir leite em abundância. Não importava a época do ano, não importava a alimentação, não importava nada. Elas simplesmente produziam como se fossem 10 vacas, não 3. E o leite tinha algo especial. As pessoas diziam que curava dor de barriga, que fortalecia crianças fracas, que até ajudava idosos com problemas de saúde. Nada cientificamente comprovado, claro. Mas todo mundo no vilarejo sabia, aquele leite era diferente. Benedito nunca cobrou mais caro por causa disso. Continuou vendendo pelo mesmo preço justo, continuou dando fiado para quem precisava. Mas agora tinha o suficiente para ajudar muito mais gente. E Iracema estava ali, todos os dias, ajudando na distribuição, conversando com os clientes, aprendendo que era servir em vez de explorar. Ainda tinha gente que não perdoava. Ainda tinha gente que virava a cara quando ela passava. Mas aos poucos, muito aos poucos, o vilarejo começou a ver que a mudança era real. E a maior prova disso veio 3 meses depois, quando seu Manuel, aquele que tinha rasgado o papel de perdão da dívida, apareceu no mercado numa manhã. Entrou devagar, com a cabeça baixa, e foi direto até Iracema. Dona Iracema, eu vim pedir desculpa. Eu fui muito orgulhoso. A senhora estava tentando fazer o certo, e eu joguei na cara. Iracema sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. Não precisa se desculpar, seu Manuel. Eu entendo. Precisa sim. E eu queria saber se ainda dá tempo de aceitar aquele perdão da dívida. Sempre dá tempo. Eles se abraçaram ali, no meio do mercado, enquanto outros clientes assistiam. E foi naquele momento que Iracema soube, a restauração tinha começado de verdade. Não era rápida, não era fácil, mas era real. E o céu estava sorrindo. 2 anos se passaram desde o dia da aparição. Santa Rita do Vale era um lugar completamente diferente. Não fisicamente, as ruas ainda eram de terra, as casas ainda eram simples. Mas algo tinha mudado na essência do lugar. Era como se uma ferida antiga tivesse finalmente começado a cicatrizar. O mercado de Iracema tinha virado ponto de encontro da comunidade. As pessoas iam lá não só para comprar, mas para conversar, para pedir conselho, para buscar ajuda. E Iracema estava sempre ali, de avental simples, atendendo todo mundo com paciência e sorriso que ninguém imaginava que ela tinha. A cooperativa que ela criou prosperou. 12 pequenos produtores agora vendiam através dela leite, queijo, verduras, ovos, mel. Tudo a preço justo, sem exploração. E a farmácia popular tinha salvado vidas. Dona Conceição tratava diabetes. Seu Zeca controlava a pressão alta. 3 idosos que estavam desenganados voltaram a ter saúde porque finalmente tinham acesso a medicamento. Mas o maior milagre não foi econômico. Foi espiritual. O vilarejo inteiro tinha voltado a acreditar que bondade valia a pena, que mudança era possível, que Deus não tinha abandonado ninguém. Benedito e Odete, agora com 70 anos, continuavam a rotina de sempre. Ele ainda saía de madrugada com a bicicleta velha, embora agora tivesse ajudantes. As 3 vacas produziam tanto leite que desafiava toda a lógica. Veterinários vinham de fora examinar e não encontravam explicação científica. É milagre, Benedito explicava simplesmente. Nossa Senhora prometeu que não ia nos abandonar. E não abandonou. Odete tinha virado referência espiritual do vilarejo. As mulheres iam na casa dela para rezar o terço, para pedir conselhos. E ela sempre dizia a mesma coisa: eu só rezei. Rezei não para nós, mas por quem estava nos perseguindo. E Nossa Senhora ouviu. Iracema tinha se tornado filha espiritual dos 2. Chamava Benedito e Odete de meus pais e almoçava na casa deles todo domingo. A casa grande onde morava sozinha agora abrigava 2 famílias sem teto. A solidão tinha sido substituída por riso de crianças e conversas na cozinha. Numa tarde de domingo, os 3 estavam na varanda vendo o pôr do sol. Iracema quebrou o silêncio. Eu desperdicei tanto tempo acumulando coisas que nunca me fizeram feliz. E agora? Perguntou Odete. Agora eu tenho menos dinheiro, doei metade do que tinha, perdi lucros. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. E nunca fui tão feliz. Benedito olhou para ela e disse: porque a senhora descobriu o segredo. Felicidade não vem do que a gente tem, mas do que a gente dá. Naquele momento, os 3 sentiram aquele perfume suave de rosas. Aquela presença invisível mas real.
Maria estava ali, como sempre esteve, como sempre estaria, cuidando, guiando, amando. Se você passar hoje por Santa Rita do Vale, vai ouvir uma história sobre um leiteiro santo, uma comerciante transformada, e 3 vacas que produzem leite impossível. Mas a verdadeira história é sobre algo mais simples: bondade que persiste na miséria, fé que ora pelos inimigos, e misericórdia divina que alcança o coração mais endurecido. Benedito e Odete ensinaram que generosidade verdadeira não empobrece, Deus sempre provê para quem confia. Eles viveram isso passando fome mas nunca deixando de dar, sofrendo perseguição mas rezando pelo perseguidor. Iracema ensinou que ninguém está além do alcance da graça. Não importa quão longe você foi, quão terrível foram seus pecados, se você se arrepender de verdade, a misericórdia do Pai está esperando. A mudança dela foi construída dia após dia, escolha após escolha. E o milagre maior não foi o leite multiplicado. Foi o coração de pedra que virou coração de carne. Maria continua caminhando entre nós, disfarçada de pobre, testando se vamos reconhecer nela o próprio Cristo. E quando rezamos por quem nos persegue, quando perdoamos porque é certo, quando damos confiando que Deus provê, o céu se move. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que mudança é possível. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé e transformação. Deixe seu like para levar essa mensagem de esperança para mais pessoas. E se quiser, escreva nos comentários: Deus provê. Não como fórmula mágica, mas como declaração de fé de que, mesmo quando tudo parece impossível, Ele provê. Sempre proviu. Sempre proverá. Porque no reino de Deus, os últimos são primeiros. Os pobres são ricos. Quem dá recebe em abundância. E quem perde a vida por amor ganha vida eterna. Que Nossa Senhora interceda por cada um que ouviu essa história. Que ela amoleça corações endurecidos, fortaleça os perseguidos por fazer o bem, e guie os perdidos de volta pro caminho. E que as 3 vacas de seu Benedito continuem produzindo leite impossível, lembrando que quando Deus decide multiplicar, nada pode impedir. Porque milagre é o amor transformando o que parecia impossível. E esse milagre está disponível para você também. Hoje. Agora. Sempre. Amém.